Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o episódio de número 70, publicado em 19 de setembro de 2024. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. Olá vocês! Teremos em breve o curso de Enneagrama na intimidade e nos conflitos, especialmente para casais ou relações muito próximas entre as pessoas. Esse é uma continuidade, praticamente, de um curso que já fizemos de linguagens do amor, mas você pode fazer este primeiro. Será um evento online, em português e imersivo, no formato de 2 dias completos e consecutivos. As gravações ficarão disponíveis para serem acessadas após o evento também, para um melhor proveito dessa ocasião. E você vai aprender o que acontece para as pessoas terem dificuldade com intimidade, o que acontece para cada um dos 9 tipos, e também quais são os padrões de conflitos e como sair deles. Ou seja, respostas aí para relações a dois que sejam mais saudáveis e mais completas, preenchedoras de cada um de nós. Não percam. E claro que vamos dar seguimento aqui à nossa série sobre os tipos do Enneagrama e os relacionamentos. E nós iniciamos há 2 semanas atrás, falando sobre essa tríade, essa segunda tríade do Enneagrama, que é a tríade das emoções, dos tipos 2, 3 e 4. Já ouvimos as coisas mais gerais sobre a tríade, e hoje é o dia para explorar relacionamentos com o tipo 2, que é um tipo absolutamente afeito a relacionamentos. E para isso, eu estou muito, muito feliz de conversar hoje aqui com a Jeane Almeida. Quem é a Jeane Almeida? Ela é uma terapeuta de mão cheia, pós-graduada, com mestrado em psicanálise clínica, e ela atua com enneagrama nos atendimentos. Além de muito competente, ela é muito sensível, uma pessoa maravilhosa. Ela também é certificada no enneagrama pela CP, né? Você pode, inclusive na página da CP, com os profissionais certificados, ver um pouco mais o currículo dela. E ela estuda enneagrama há bastante tempo, desde 2013. Ela é pós-graduada também em psicologia transpessoal, o que pessoalmente eu acho que tem muito a ver, já que o enneagrama é um sistema psicoespiritual de desenvolvimento, né? E é pós-graduada em neurociências e comportamento também pela PUC. Mais de 10 anos de experiência em gestão de pessoas e realiza atendimentos individuais e nas empresas, além de mentorias profissionais. Mas, acima de tudo, eu gosto muito da Jeane como pessoa. Então, convidei ela aqui para falar com a gente, para conhecermos sobre o tipo 2 nos relacionamentos. Tudo bem, Jeane? Tudo bem, Urânio. Primeiro, quero agradecer pelo convite. Eu estou muito honrada mesmo de fazer parte aqui do podcast. É um podcast bom demais e eu me senti muito honrada mesmo com o convite. Honrado estou eu também, viu? Então vamos começar de uma maneira bem geral, falando sobre como é ser tipo 2, antes de entrarmos no tema dos relacionamentos. O que você destacaria? Bom, a gente é muito alegre, tenta ser alegre, né? E simpático, legal, ou parecer legal, né? E isso é importante. A gente se preocupa muito com essa questão da conexão com o outro. Eu não sei nem se eu já começo já falando as coisas boas, logo depois eu já entro na sombra, Pois mas é, o espaço é enfim, seu. a gente realmente vê a necessidade do outro, a gente percebe a necessidade do outro, é muito fácil para a gente ver quando alguém precisa de ajuda. A gente tem muito essa questão da empatia e tem a questão de, justamente por olhar muito para o outro, às vezes não olha para a gente mesmo, né? E como o olhar do outro afeta a gente é muito importante. E eu estava me lembrando de várias coisas aqui, se precisar eu falo ali Sim. depois.
Seria ótimo, pode vir com exemplos daqui a pouco. Só quero falar que a Giane se identifica como 2 autopreservação com o social reprimido na sequência instintiva, né? Se for o caso, eu vou aqui fazer algum comentário falando, acho que isso se aplica um pouco mais para o 2 autopreservação do que para os outros, mas eu acho que até agora estamos dentro do território de qualquer pessoa do tipo 2. E é curioso, Giane, ver que ao definir como é ser tipo 2 já surge de cara o outro, os relacionamentos. É verdade que isso é a mola mestra na vida de um 2? Eu estava me recordando de quando eu era já muito criança, o quanto a percepção do outro sobre mim era algo que já não me incomodava, mas que nossa, o que será que a pessoa acha de mim? A minha professora do prezinho tá achando de mim? Então, isso sim, é chegar num ambiente realmente você ficar buscando na afeição das pessoas, no olhar das pessoas, se você está agradando ou não. Você falou de professora, eu Ah, ouço muito que especial 2 autopreservação vira o aluno favorito da professora, aquele que ajuda em tudo, né? Nesse relacionamento era assim para você? não muito, mas eu queria muito ser uma boa aluna. Então eu me lembro muito de uma lição. Eu estava realmente no pré ali. E eu não conseguia acertar aquela lição. Porque, nossa, a professora vai achar que eu sou burra. E aí aquilo me incomodou tanto que eu comecei a chorar na sala de aula, porque, nossa, o que ela vai estar pensando de mim? E aí eu acho que isso não é muito comum, assim, para a idade que eu tinha, né? Então, são Sim. essas coisas que fazem, às vezes, diferenciar a gente de outros tipos, Ah, assim. claro. Então tem uma grande preocupação com como o outro vai te ver, que Sim, deve dar o tom assim nas relações, né? sim, sim. E isso, de certa forma, em muitos momentos vira uma prisão, né? Como? Porque a gente se molda muito fácil. Muito fácil. É muito fácil a gente se moldar ao outro, ao que o ambiente precisa, o que as pessoas querem que a gente seja, né? E fala, inclusive, que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente anda, porque a gente vai se moldar mesmo. Uhum. Porque a gente Sim. quer estar ali que aquele outro goste da gente. Na minha sequência instintiva, como o social é o último, não tem essa coisa de muitas pessoas, né? O 2 já é ali seletivo com alguns, mas eu acho que eu ainda sou mais Uhum. ainda, muito mais Sim. seletiva, são poucas as pessoas. Então, aquelas pessoas específicas eu me preocupo muito Tá. com elas, assim, com o que elas estão pensando e tentar fazer as vontades delas. Ok, tá claríssimo. Então, acho que é importante destacar aqui para o nosso ouvinte que um dos temas aí de trabalho interior do tipo 2 nas relações é buscar autenticidade, ser quem ele é, se adaptar menos e essa coisa de depender menos da aprovação do outro. Isso é uma caminhada longa, né? Requer desenvolvimento de várias coisas aí, porque no natural, no mais comum, o tipo 2 fica o tempo inteiro preocupado em ser querido. É isso? Exatamente, exatamente. E quando a gente percebe, isso é ruim no sentido, quando a gente percebe que aquela pessoa que a gente gosta, às vezes está com a cara mais fechada por algum motivo dela, às vezes, né? Não tem nada a ver com você, mas aí você já vem, o que será que eu fiz? Será que ela está chateada comigo? Né? Será que eu fiz alguma coisa? O que será que aconteceu? Né? Já vem uma coisa voltada assim, nossa, né, pro teu ego mesmo. E às vezes não tem nada a ver com você. Às vezes Eu não é pessoal, né? Tem essa tendência de levar para o hum, pessoal. muito. Aliás, tudo é pessoal. E é um problema Aham, também. É um problema sim. também. Porque, e eu gosto de dar um exemplo do WhatsApp, né? O WhatsApp, Uhum, então, pelo menos eu, e aí eu tenho, às vezes, alguns relatos de alguns tipo 2 que é assim, né? As pessoas mandam o WhatsApp pra gente, a gente já olha na hora, já quer responder sim. na hora. E às vezes a gente manda o WhatsApp para alguém e às vezes a pessoa vai ler, não vai responder naquele momento, porque ela não está no momento de responder.
Mas para o 2, ele já vai achar que, ai meu Deus, o que será que está acontecendo? Será que a pessoa está brava Aham. comigo? Já volta tudo de novo. Eu conheço um 2 social, que é uma pessoa muito bem sucedida, né, muito importante, que ele manda mensagens para todas as pessoas, as mensagens são sempre efusivas, com todos aqueles emoticons, né, mesmo sendo alguém muito ocupado. E aí ele falou uma vez, num painel de Enneagrama, ele falou assim, uma das coisas que mais me entristece é quando a mensagem de retorno vem só com aquela mãozinha apontando para cima, né, que é fria, que isso daí todo mundo manda para todo mundo, não é especial. Eu lembro dele falando isso. E essa expressividade excessiva que a gente tem, tá vendo aqui até a mão, mexe mais, né? Uhum. E sorri demais, muitas vezes, e não necessariamente o outro vai ser assim, não é a forma do outro expressar. E a gente tem que Aham, entender isso, né? sim. Que existe um limite do outro, de como ele expressa a efusividade mesmo. A efusividade, às vezes, do outro é um joinha, fazer o quê? Tudo bem. Agora, você deve ter sido útil para você no início, o Enneagrama, para entender que não era tão pessoal, que as pessoas são diferentes e, enfim, entender que algumas pessoas, quando fazem algo muito menor, já estão demonstrando carinho, atenção. É isso? Sim, e foram várias etapas ali, né? Primeiro que eu não queria me aceitar muito como dois, porque existem várias palavras ali, e já é um parênteses aqui, porque palavras, dependendo do que você fala para o dois, ele fica extremamente magoado mesmo. Uhum. Então, algumas Uhum. palavras eu não conseguia me identificar, então a primeira coisa foi aceitar, né, quem eu Certo. era, e entender que existem outros 8 tipos, né, e outros 26 subtipos ali Uhum. diferentes de mim. Então Sim. já foi um grande avanço. E esse autodesenvolvimento, Urano, ele é até hoje, assim, muito. Então eu Claro. me pego muitas vezes agindo ali essa semana mesmo aconteceu, nesse comportamento ali do dois, então é um Uhum. processo longo, mas que foi muito bom, assim, a gente leva uns choques de realidade quando a gente aprende o Enneagrama, e justamente para ver Sim. esse limite, assim, do outro. Uhum. Agora, você tocou num outro ponto aí que me parece fundamental para o nosso tema, que é o fato do 2 ser bastante sensível. Todos os dois, talvez ainda um pouco mais o 2 a autopreservação. E a outra pessoa é, normalmente não é tão sensível quanto e faz coisas, né, até inadvertidamente, que entristecem muito o 2. Às vezes o 2 mostra, às vezes não, mas isso é um dos grandes problemas nos relacionamentos. Estou certo ou não? Sim, porque justamente a gente percebe muito a necessidade do outro, mas o outro não necessariamente é obrigado a saber o que você precisa. O outro Sim. não tem uma bola de cristal para saber por que você está triste, o que está acontecendo com você. Então, às vezes, você precisa falar ou pedir Uhum. determinadas coisas, e às vezes a forma como o outro, por exemplo, já aconteceu. Ah, tô chorando e quero que o outro veja que eu estou chorando e me acolha e etc. Mas a forma do outro acolher é diferente. A forma do outro Sim. acolher é dando uma solução prática às vezes, ou pensando em Uhum. possibilidades e estratégias, e isso magoava, né? Hoje, assim, O que que você espera como 2? O que você esperaria de diferente? vem aqui, me dá um abraço, ou fica aqui, não, tá, tô aqui, isso, né? E às vezes só ouvir mesmo a reclamação ali, o chororô só tá Sei. ali. Eu falo assim, o tá ali, né? Conectado realmente com a pessoa e não, tá, fala logo, pra eu ir Uhum. embora, algo assim, né? Então, é Uhum. realmente ter essa conexão naquele momento, tá ali de corpo presente. Uma troca emocional. E como a Exato. gente falou no episódio passado com a Carmen, né, sobre os tipos emocionais, às vezes é apenas ouvir as emoções, acolher, não julgar, fazer a pessoa se sentir ouvida, compreendida e trocar as emoções, porque depois fica tudo bem.
É isso? Exatamente. Essa questão do não julgar o que eu estou sentindo também é muito forte, assim. Ah, mas para que você está chorando por isso? Nossa, Hum, né? Já é difícil às vezes eu expressar ali, né? Porque normalmente o dois, hoje eu bem menos, mas assim, às vezes a gente acumula muito esses sentimentos ruins, né? Até chegar num ponto que a gente uhum, explode e, uhum. e chega num ponto que a gente fica ali sem controle. Então, já é difícil às vezes expressar ali determinadas coisas, esses sentimentos ruins, porque eu não quero que você me veja, né, como a Aham, pessoa chorosa, a pessoa, né, aham. porque senão eu não vou ser legal. Afeta o orgulho, né? Afeta o É, orgulho, claro. exato, Aham, exato. Então, e ali você fala, ai, que é bobeira, que não tanto faz como tanto fez, que é algo bobo, por que eu tô chorando por isso? Por que você tá ansiosa por isso? Então, né, essa falta de validação mesmo da emoção. sim, muito importante o que você está falando. Você está trazendo coisas muito úteis aqui para quem se relaciona com dois e quem está contemplando a possibilidade de ser tipo 2. Aliás, gostei demais quando você falou que o teu processo inicial de resistência, né, que todos, assim, muitos de nós passamos, não só tipo 2, mas aí você falou algo que me lembrou das flechas, né? Primeiro a flecha 4, você entrar em contato com aquela dor, mas às vezes de maneira silenciosa, o 2 faz às vezes assim silencioso, até que um dia explode na flecha 8, né? Isso me lembrou bastante das flechas, mas o que está por detrás aí, a dor é causada por não sentir as emoções acolhidas, se sentir julgado nas emoções, pelo que você falou. E aí eu queria te perguntar, porque eu ouvi de muitas pessoas do tipo 2 já, que o que dói demais é quando a pessoa não vem com o mesmo carinho para você quando você está se sentindo mais carente. Claro, o 2 não pede, mas ele tem a expectativa. É Exato. isso? É o grande problema do dois, a expectativa, né? Porque a gente faz, e aí espera realmente que o outro retribua da mesma forma como a gente idealiza ali, ou a gente imagina, né? E não acontece. E mesmo, até Sim. porque às vezes a gente não consegue verbalizar da forma como o outro entenda como a gente sente aquilo, né? De Sim. uma forma mais, às vezes, ali num outro momento mais calmo, de uma forma realmente na linguagem do outro, para o outro entender que, olha, da próxima vez que acontecer, né, tente me tratar dessa Hum, forma, ou seria legal fazer isso, né? uhum, muito bom. Tem uma pergunta específica que eu queria te fazer, porque eu observo em várias pessoas do tipo 2, que ajuda demais quando a outra pessoa reconhece aquilo que errou primeiro, né? Isso abre o caminho para o tipo 2 também falar de algo dele que pode melhorar, porque não me parece tão fácil o 2 falar antes. Sim, É assim? o pedir desculpa antes é difícil, às vezes a gente até percebe que realmente a gente passou do ponto, mas a gente Uhum. antecipar esse pedido de desculpa é realmente mais difícil. Então, quando o outro já vem um pouco mais aberto e também já diz ali a parcela de culpa que teve, fica mais fácil, com certeza. Essa é uma dica, então, né, para os relacionamentos, para quem quer, Sim. assim, cuidar melhor do relacionamento com o 2, isso pode facilitar, né? É, que é uma coisa também aí pro dois, conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai entendendo que também a gente precisa, às vezes, tomar a frente, né? E pedir desculpa. Agora, sim, sim, aí é o autodesenvolvimento, que é a coisa mais importante de todas, né? Mas também aqui eu quero abordar como é que pessoas que se relacionam com o 2 podem facilitar as coisas. Mas, Jane, me fala alguma última coisa que Hum. incomoda muito você e, no seu ver, assim, os tipos 2 como um todo nos relacionamentos. É a questão do tratamento de silêncio, né? Porque o dois ele quer troca, ele quer troca com aquele outro. Então, eu sei que para todo mundo o tratamento de silêncio não é tão legal, mas assim, para o dois, quando você não tem isso e o outro não comunica com você, né? Meio que te corta ali da vida dele, te exclui da vida dele
Então, isso para o 2 é terrível, porque ele não Pega consegue. muito pesado, né? Muito, Sim, porque sim. a conexão é o objetivo central, né? Exato, exatamente. Então, quando não tem isso, o 2 ele realmente se sente muito perdido. E aí começa, Certo. às vezes, a fazer coisas para tentar, de certa forma, chamar a atenção da pessoa, ou realmente fazer com que essa pessoa volte a se conectar, que aí entra de novo no padrão do 2, que não é tão legal. Uhum. A crítica também, tá, Urânia? Eu ia falar assim, você estar constantemente num relacionamento onde você só tem crítica, 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 Sim. não é validado em nenhum momento a respeito de nada. Isso também pro 2 pega muito, assim. Na prática, ajuda demais quando a outra pessoa fala dos pontos positivos, elogia, demonstra carinho espontaneamente, mantém uma positividade, é isso? Exatamente, exatamente. Porque, assim, o 2 ele quer também ter essa leveza. O 2 ele gosta da leveza, ele é um pouco ali hedonista, né? Ele gosta de ter prazer e aproveitar as coisas. E aí, quando num relacionamento você só tem um relacionamento onde é extremamente rígido, onde não tem absolutamente nenhuma leveza, nenhum momento de prazer ali, para o 2 é muito difícil também. Imagino. E, Jane, traz pra gente alguma história, algum exemplo sobre algo que a gente já falou, outra coisa, que possa ilustrar, assim, para nós aqui agora, esses desafios, do dois nos relacionamentos. Por favor. Ah, eu queria contar uma coisa que aconteceu essa semana, inclusive. Mas a gente Tá. nem chegou a citar ali, mas citou da validação, que é a questão do elogio aí, né? Então, essa Uhum, semana eu fiz um almoço aqui na uhum, minha casa, e aí todo mundo comendo, satisfeito, feliz, etc. E aí já veio o pensamento: uai, ninguém vai elogiar, ninguém vai falar nada. E aí já vem a outra parte que já entra um caminho aí de autodesenvolvimento, que é por que você está precisando desse elogio? É para uhum, quê? É para quem? Você tem fatos que estão comprovando que eles estão gostando. Ó, tá lá, todo mundo uhum, comendo bastante, repetiram. Então, uhum. o elogio é para quem? Por quê? Né? Então, já eu queria citar isso, porque fica essa comunicação interna ali, né? Aham, aham. E por que que o 2 precisa desse elogio por algo assim? Que tipo de elogio que seria bacana? Por que que ele precisa? É porque ele realmente talvez não vê, por mais que tenha o orgulho, e ele né, em alguns momentos tem esse ímpeto de se achar o super-herói ali, em alguns momentos Uhum, ele não se vê muito também como. Eu vou usar essa palavra boa, uma pessoa boa, e aí ele precisa do outro. É como se ele precisasse realmente. É a história do confundir o elogio com amor, né? Então, como eles hum, têm ali essa falta ali, às vezes, ou não achar que tem o suficiente, ele fica exigindo o elogio do outro, né? É uhum. como eu percebo, assim. Ah, totalmente, faz sentido. E como é que faz então, por exemplo, alguém como eu, que são 5, né? Eu, assim, eu já falei que eu te amo, né? Lembra no ano passado, quando a gente conversou, né? Como é que faz? E o que é que um 2 precisa, né? O 2 precisa de uma certa verdade com carinho, tá? Então ele Uhum, precisa entender quem é o outro, né? Então eu acho muito importante quando o outro ele fala de verdade dos sentimentos dele, ele consegue realmente expressar. Então, olha, eu como 5, eu tenho dificuldade em falar, eu não é algo que eu me sinta confortável. Eu sei que também para o 5 isso já falar, né? Entrar nesse campo precisa estar ali com muita intimidade e realmente porque o 2 ele vai entender se você for sincero nos teus sentimentos. Agora, se o 2 perceber que você talvez está colocando uma máscara no teu emocional, eu não estou dizendo nas tuas palavras, mas no que você sente, né? Que você está uhum, mascarando ali o que você sente, ele não se convence, vamos dizer assim, aí uhum. ele fica cutucando. Então, Sim. mas o mais importante para talvez para o 2 é ele entender que às vezes ele não precisa, né? Assim, ele precisa muito mais dele olhar um pouco mais para dentro mesmo.
conhecer ele, ver que Sim. perceber essas questões mesmo dos fatos, eu acho que é muito importante para o dois, sabe? Assim, esse distanciamento emocional em determinadas situações, para a gente não levar tudo tão a ferro e fogo, né? Tá. Ser menos emocional, um pouquinho mais mental, né? Ver as Isso, evidências assim de um jeito isso. instintivo. É um trabalho dos centros de inteligência. Mas eu acho que na prática ajuda demais quando a outra pessoa na relação dá estímulos positivos mais frequentes, né? Não adianta falar eu te amo no ano passado, né? Tem que ser Não. frequente, é isso? E essas pequenas coisas. Então, assim, eu fiz algo, sei lá, eu fiz uma comida, uma boa comida, né? Então, poxa, vai lá, falou, tá legal, foi bom. Às vezes a gente precisa. Sim. E Giane, me fala, por favor, de alguma coisa, as coisas que você já descobriu na sua caminhada, que o tipo 2 nos relacionamentos faz que irrita em especial as outras pessoas. Para quem é que é tipo 2, ouvinte do podcast, poder começar a se observar nisso. Então, a gente acha que a gente sabe mais do que o outro precisa do que ele mesmo. E aí, muitas vezes, a gente ultrapassa esses limites. Então, ó, vai lá, faz tal coisa, né? Esses conselhos não pedidos ali, às vezes a pessoa não quer fazer e a gente não aceita que a pessoa, né, não faça ali daquele, porque poxa, vai ser melhor para você. Mas a pessoa não quer fazer e a pessoa às vezes está no período passando pelo período de desenvolvimento dela, que vai ser importante ela realmente talvez errar. E a gente, Sim. às vezes, não aceita esse. Nossa, deixa a pessoa errar. Deixa, né? Deixa ela. Você sente responsável, é isso? A gente quer cuidar, né? E aí, esse cuidar, às vezes, é fazer pelo outro, né? Tá. E, Uhum. e realmente, assim, direcionar, e não, vai por aqui e tal. Aliás, a gente adora quando a gente direciona e a pessoa dá certo, e aí te elogia no final. Fala, nossa, Uhum. graças a você eu consegui tal coisa. Nossa, os dois adoram. Aí enche o ego, né, do 2. Exatamente. Que mais que o tipo 2, quem é do tipo 2 pode começar a se observar como um impacto não muito positivo que gera nos outros? Esse cobrar atenção, o cobrar satisfação. Então, o 2 ele quer muito. Eu lembrei também da música do Roberto Carlos, que é Como Vai Você? Eu preciso saber da sua vida. O 2 ele quer saber da vida da pessoa, né? E eu já ouvi isso de outros tipo 2, que é a pessoas de fora saberem de determinadas coisas antes de você. Au. E aí o 2 fala assim, não me faz passar vergonha, porque pro 2 é uma vergonha as pessoas de fora saberem de uma coisa sua e você não ter contado antes para ele, sabe? Eu conversei assim Sim. com pessoas de toda autopreservação, sexual, social, e todos têm muito esse pensamento assim, né? Uhum. E é bem assim, se fosse só os dois ali dentro do quarto e ninguém mais soubesse, tudo bem, mas quando entra a história dos outros, vai me fazer de bobo, vai me fazer passar vergonha, Uhum. isso já pesa muito. Tá, tem a questão aí da imagem, mas eu acho que Tem. tem aí também uma coisa que eu não quero ser importante para você, eu quero ser especial, a pessoa mais importante, é isso? Exatamente. E Exatamente. então, e aí, assim, quando não se sente ou fica inseguro, né, de não ser essa pessoa tão especial assim, deve ter tensão, né, no relacionamento. Isso, Tem. obviamente, para aqueles escolhidos, né? Você mesma já nos relembrou que o 2 pode ser muito seletivo, né? Sim, e como eu já falei, na minha configuração mesmo ali de instintiva, eu me percebo mais ainda, assim, parece que é bem mais forte, sabe? Não são todas as pessoas mesmo que, né? E isso é um problema ali na parte quando você está no mundo corporativo, por exemplo, no trabalho, porque se você Uhum. lidera uma equipe, realmente vai ter uma seletividade, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você nem percebe. E realmente no começo a gente não percebe, né? É muito inconsciente ali
as ações. Dá um exemplo disso já. É muito bom você ter tocado nas relações profissionais. Uma passagem, ou com você, ou com outros clientes seus do tipo 2 que você. Algo que você acha que é típico. Eu vou falar da época que eu trabalhava, né, mais com equipe, assim, que eu acho que fica talvez um pouco mais claro, porque como agora Legal. é talvez bem mais um a um, então, Sim. quando eu tinha uma equipe, eu liderava uma equipe, realmente tinham ali duas pessoas que é onde eu sentia maior conexão, é onde eu me sentia mais aberta, é onde eu realmente dava mais risada, onde eu trocava mais. E os outros, né, o tempo, sabe, a quantidade de tempo que você dedica para um era diferente para o outro. Isso era Sim. nítido. Hoje, vendo, né, era muito Aham. nítido, né? Sim. As pessoas que eu me identificava mais ficavam sempre muito mais próximas, né? E com Uhum. certeza eu fico imaginando hoje, né, que quem não estava tão próximo assim via essa diferença, percebia isso. Sim. E talvez isso Sim. prejudicava o todo, né? E aí, como Uhum. meu social é muito baixo, né? Isso como Uhum. equipe não, possivelmente não era legal. Tá, aí perde um pouquinho essa paridade, né, entre as pessoas. Claro que para o social dominante é um pouco diferente, mas não é totalmente diferente não, tá? Porque Uhum. todo dois tem esse lado de é, ter os preferidos que ele coloca embaixo das asas, né? Ele também faz de tudo, conversa mais, puxa para perto, né? Aí é uma tendência mesmo. E alguma coisa que você pode falar, assim, de tendências que você observa do tipo 2 nas relações íntimas? Ahn, eu não sei, a tendência é realmente essa questão da gente querer ser muito essencial para o outro. Assim, de Uhum. isso, a gente se esforça muito para ser realmente aquela pessoa muito especial. Isso é complicado, porque acaba que a gente centraliza muitas coisas na gente, e no fim das contas vira essa codependência, que no fundo Hum. não é legal para o dois também, porque o dois, no fundo, ele também quer ser livre, né? Ah, Ele quer ter o espaço dele, mas às vezes ele não sabe como também, como ele cria todo esse hum, sistema de codependência, fica mais difícil ainda. sim, excelente ponto. E talvez indiretamente associado a isso, tem esse paradoxo, um outro paradoxo que é o 2 quer puxar a pessoa para perto, mas aí quando está muito perto dá um medo, tem essa dificuldade com a verdadeira intimidade, né? Sim, Isso é difícil das pessoas entenderem. Você, como 2 e também como psicoterapeuta, poderia nos explicar um pouco isso? porque é assim, quando as pessoas veem o dois muito expressivo, né, e informal, as pessoas acham que a gente fala tudo o que realmente acontece internamente. E isso Uhum. não é verdade, porque realmente o que está acontecendo lá interna, aquela dor mais profunda, a gente não quer deixar ninguém acessar. Não só dor, Uhum. mas aquele sentimento um pouco mais profundo mesmo. E acaba que quando você vai tendo uma conexão com a pessoa vai se aproximando, você naturalmente vai tendo isso, né? E esse medo, ele sobressalta e às vezes Ah, gera uma sim, questão sim. ali. Eu não sei se eu consegui ser clara. Muito, e muito importante o que você tá nos trazendo, muito útil. Eu também queria te perguntar das relações de amizades, principalmente em grupos de amigos. Deve rolar um pouquinho de um pensamento competitivo, assim, né, com os amigos, para ver quem é mais importante na vida dos outros, Um ou quem é mais ciúminho. especial no grupo, um pouco de ciúme. Talvez, assim, também uma coisa, às vezes, de assumir um pouco a liderança, de fazer pelo grupo todo, ou não. Como é no teu caso? No meu caso, esse. Primeiro que assim, um ponto muito importante que eu queria observar é que muitos anos eu passei achando que eu era uma dois sexual, por várias questões do próprio dois. Mas realmente, Sim. assim, eu não tenho absolutamente, né, quando eu vejo hoje, assim, dessa questão do
ah, eu vou até você fazer amizade com você, né? Então eu ficava mais na minha esperando essa conexão, ali, né? Sendo simpática e tudo mais, mas esperando que a outra pessoa viesse. Mas Uhum. justamente, aí às vezes é até um pouco pior, Urânio, porque como são poucos Hum, amigos, quando realmente sim. esse amigo às vezes vai se conectar com uma outra pessoa, gera Uhum. uma sensação ruim, assim, né? Não sei Sim, se é um ciúme mesmo, né? claro. É. Uhum. É uma insegurança, porque eu É, preciso ser importante na vida do outro, né? E é compreensível, né? Agora, interessante ver também esse mecanismo de que não é muito verbalizado isso, né? É algo que rola um pouco nos bastidores. O dois sim. não tem facilidade de expressar as próprias emoções para o outro, né? E isso é um ponto muito importante, porque se você está se relacionando com alguém, é importante que você saiba, primeiro identifique ali, né, se conheça, para conseguir verbalizar depois para o outro de uma forma que ele entenda, para ficar mais fácil isso, né? É bom o dois compreender, então, que o outro também quer saber como está você, eu preciso saber da sua vida, né? Sim, sim, exatamente. Sei, sei. E alguma coisa no contexto familiar, assim, a família de origem, né? Porque às vezes eu ouço, por exemplo, que a pessoa do tipo 2 acaba cuidando excessivamente das pessoas desde cedo, né? Às vezes até dos irmãos, dos pais e mais, e se sobrecarrega. Eu tenho um contexto, e aí é importante também, né, essa questão que você falou do contexto familiar, ele é muito importante, porque algumas coisas vão se diferenciar no dois justamente por causa do contexto familiar ali. Hum, Então, assim, eu sim. fui criada como filha única, então até 15 anos fui filha única, né, minha mãe Uhum, é dona de casa, ficava comigo o tempo uhum, inteiro, então, assim, uhum, o que existiu muito forte, então, foi essa relação da aprovação do pai e da mãe, assim, né? Eu fazer tudo sim. certinho pro meu pai e minha mãe. Nossa, eu não posso desagradar minha mãe. Não, nossa, eu quero realmente ter essa validação do pai, né? Então ficou Uhum, muito, no meu contexto, ficou muito nesse triângulo, assim, né? Mas uhum, já, e quando a gente falava dos amiguinhos da rua, muito no observar assim, nossa, será que realmente estão gostando? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Mas assim, uhum, era sim. eu quero trazer essa relação de pai e mãe que era mais forte, na verdade. Esse Ah, querer fazer é. para que eles, poxa, né, que legal, porque era ali o meu contexto, né? Me diga se você concorda ou não, por favor, com o que Uhum, eu vou uhum. tentar explicar aqui. Algumas pessoas do tipo 2 já na infância, são colocadas em papéis que elas têm que fazer muito pelas outras pessoas da família. Mas num caso como o teu, que não parece ter sido tanto assim, acontece algo que no fundo é da mesma natureza, que é, nossa, eu estou recebendo tanto aqui, então eu vou precisar fazer muito depois. Porque para o 2 é muito difícil receber sem dar. Nossa, muito. E aí eu tenho um exemplo atual para poder falar Uhum, assim, sim, de por realmente favor. assim sair, fazer alguma coisa para mim. Ah, vou fazer a unha, vou comprar uma blusinha para mim. E ai, mas eu preciso comprar. Não vou comprar nada para os meus filhos, não vou comprar nada para o meu marido. E aí fica Sim. uma culpa muito forte por fazer por você e não fazer pelos Uhum, outros, sabe? Parece que é errado. A sensação que dá é que é sim. errado ficar fazendo para você e não fazer pelo outro. Aham. Jane, já partindo para o finalzinho da nossa entrevista aqui, apesar de estar muito gostosa, eu queria te perguntar um pouco, pedir para você resumir o seu antes e depois nos relacionamentos, antes e depois de fazer trabalho interior, né, de autodesenvolvimento, antes e depois do enneagrama também. Tá. Eu acho que o principal que mudou é eu entender que eu não sei mais da necessidade do outro do que o outro, então precisa deixar esse espaço para a pessoa.
entender que eu preciso verbalizar determinadas coisas e antes não era assim, né? Então, antes era uma coisa muito insegura os relacionamentos, né? Era tudo uma sensação de, nossa, vou ser trocada, vou ser rejeitada. Existe um medo muito grande disso. E, Sim. e hoje é uma segurança muito maior. Porque Uhum. também existia um centramento maior de ver assim, meu espaço, o que eu quero, né? Sim. Se eu fazer algo por mim, o outro não vai deixar de gostar de mim, né? Ah, Tá. mas se eu fizer algo por mim, alguém do meu contexto, sei lá, amigo, se afastar ou alguém. Então significa que você precisa rever se realmente essa relação faz sentido. Porque Uhum. às vezes não é legal. Então, se é o tempo todo você tendo que fazer pelo outro, será que tá Sim. legal mesmo essa relação? E Uhum. ver, eu acho muito importante para os dois os momentos de silêncio, assim, a meditação para mim foi muito importante, assim, Uhum. mudou muito. E esses minutos ou momentos de ficar sozinha e olhar para dentro, sentir, nossa, o que, que eu estou sentindo? O que está acontecendo aqui internamente? E que legal estar aqui sozinha nesse momento, né? Bom para Aham. você realmente colocar os seus sentimentos em ordem, tua cabeça em ordem. E antes não era assim, né? Antes Certo. precisava estar o tempo todo com alguém, enfim. Uhum. Muito, muito saudável isso para o dois, porque aí ele não fica tão obsessivo, né, nas relações e não acha que conexão com o outro é tudo. Ele desenvolve uma conexão com ele próprio, às vezes até conseguindo chegar no ponto de se sentir muito bem com ele próprio. Nessa que é a relação mais importante que a gente tem, né, a relação com a gente mesmo e se sentir suficiente, né? Porque tem um tema aí dos tipos emocionais todos que é nunca se sentir suficiente, sempre precisar provar, né, e ficar se vendo aos olhos dos outros. Então acho que você deu uma ótima caminhada nisso, né? Claro que como todos nós tem desafios ainda, mas Sim, bonito, sim. Muito bonito te ouvir. obrigada. Tem algo que a gente não falou, Jane, aqui, que você gostaria de acrescentar nesse finalzinho? Assim, uma coisa que é o dois quando ele fica chateado, assim, porque o dois ele busca muito o olhar do outro, né? E quando ele tá Sim. chateado, pelo menos isso acontece comigo, e eu já ouvi outras pessoas falar assim, foge do olhar do outro, porque justamente não quer ficar tão conectado assim, porque às vezes não quer se mostrar naquele momento que não tá legal. Então, essa fuga do olhar, né? E, Aham. e, e realmente assim, ó, você não vai agradar todo mundo, certo? Então, é até uma coisa que eu faço nos meus atendimentos, Urano, por mais que a gente é treinado ali pela CPI, que, né, a gente se adequa em determinada forma, dependendo do cliente que a gente vai atender e tudo mais, mas eu gosto de deixar muito claro na primeira sessão que, olha, eu sou uma pessoa informal, eu sou uma pessoa expressiva, então eu tenho essa forma de lidar, e tudo bem se você não gostar do meu jeito. Então, tudo bem se você não se adequar à minha forma de atender e você buscar outro profissional, não é um problema isso, né? Ah, Que no começo eu sofria muito também quando os clientes paravam de fazer terapia, né? Ia procurar. E aí isso não é um problema, porque tem pessoas que vão se conectar e não, e tem pessoas que não vão se conectar e tá tudo bem. uhum, Tá tudo bem. uhum. Que bacana esses aprendizados. E achei que a entrevista foi muito útil. Tenho certeza que nosso ouvinte que se relaciona com o tipo 2 ou que é tipo 2 se beneficiou muito. Então, muito obrigado, querida, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer. E obrigado a você, nosso ouvinte do Mundo Enneagrama, pelo seu prestígio. E um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos dos nossos cursos, por exemplo, esses cursos de formação profissional, como a Giane fez, e também os retiros de autodesenvolvimento que temos. E temos tanto opções presenciais quanto online. Acesse o nosso site, que está lá no descritivo do nosso episódio, para ter mais informações. E também temos a CIP Online, né, que é a nossa plataforma de conteúdos com muito, muito mais do que a gente apresenta aqui já no nosso podcast. Se você gosta do podcast,
Você não vai se arrepender de checar um pouquinho mais os conteúdos da CIP Online e talvez se tornar membro. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paz e até o próximo episódio do nosso Mundo Enneagrama.